Alô, boa tarde a todos. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que vieram aqui. Nós hoje estamos abrindo duas exposições, como é a da Lúcia Laguna e a do Alexandre Siqueira, aí do lado. Como já é uma tradição no MAR, nós, no primeiro dia, na abertura, nós fazemos uma conversa com os artistas e com os curadores. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito à Lúcia, a generosidade dela em fazer essa exposição aqui no MAR, que está linda. E queria apresentar a vocês os curadores, Clarice, Diniz e Cadu, que foram quem organizaram, que fizeram todo o trabalho de organizar essa exposição. Ela é uma exposição que está sendo feita já, pensada há mais ou menos um ano, né? E queria apenas agradecer a vocês e passar a palavra para os curadores, para a gente conversar um pouco sobre o trabalho, sobre o processo de trabalho dessa exposição especificamente, e conversar um pouco com a Lúcia sobre o trabalho dela, né? Obrigado a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Vou passar a palavra para a Clarice. Obrigada, Evandro. Obrigada a todos presentes. Só encerrando o capítulo dos agradecimentos, queria também agradecer a toda a equipe do museu. É uma equipe que se engajou profundamente nesse processo, também se apaixonou pelo trabalho de Lúcia. Agradecer a todos vocês pela competência e dedicação dos últimos meses. Bem, a gente hoje abre duas exposições que se integram profundamente a missão do museu e a sua prática de estabelecer relações, né? São uma pintora e um fotógrafo que fazem muito mais do que pintar e fotografar e que, nem dentro desse universo do muito mais, incluem uma sofisticada colaboração com muitas pessoas que, com eles, criam, pensam o mundo, enfim, revêem o mundo a partir da criação, né, que tem feito ao longo desses últimos anos. Com isso, o MAR convoca, né, a arte a pensar, junto com o museu, qual que é o seu papel em pensar uma instituição que revê a operação tradicional de um museu de arte, entende que um museu tem que ser um lugar que suscite relações, que provoque relações que vão de uma relação com a sua vizinhança a uma relação com a sua paisagem, como metaforizado aqui no corte, né, na janela aberta para a paisagem, na exposição de Lúcia, e no corte para o Morro da Conceição, que acontece na exposição de Alexandre Siqueira. Desde já convido vocês a permanecer aqui até às 4h, quando a gente vai ter essa mesma conversa com a exposição ao lado. E gostaria, de, antes de passar a palavra para Cadu, comentar que o namoro do MAR com Lúcia é antigo, né? Vem do convite de Paulo Herkenhoff, que idealizou não só a exposição de Lúcia, mas também a exposição de Alexandre aqui no MAR, e de uma interlocução muito antiga entre Paulo e Lúcia, cuja generosidade se espraiou, né, para nós e para toda a equipe, e que vem dar nessa mostra, que também consiste na integração da obra de Lúcia à coleção do MAR, pelo que a gente também agradece. É uma exposição que tem um equilíbrio curioso entre ser uma retrospectiva e também dar conta do que há de mais urgente na produção atual da artista. A gente tem aqui talvez metade da exposição de pinturas feitas este ano, né? A gente está falando aí, então, da possibilidade de entender o que agora inquieta, o que agora motiva, mobiliza Lúcia e toda a sua equipe, ao mesmo tempo que costurar esses lastros históricos e, enfim, colaborar no entendimento desses percursos, né, pictóricos e hoje também instalativos, arquitetônicos da obra da artista. Mas vou passar a palavra para Cadu. A ideia é que essa seja uma conversa, então quem quiser trazer perguntas, enfim, levantar a mão, trazer comentários, por favor, fiquem à vontade. A ideia da conversa já prevê uma interrupção aí para que o diálogo possa acontecer. Obrigada. Bom, boa tarde. Antes de me dirigir a vocês, eu gostaria de me dirigir diretamente à Lúcia, pelo privilégio, né, de anos acompanhando o trabalho e receber o convite para poder compor a exposição. Como alguém que
habita dois lugares, né, um de espectador e de também amigo, e, num determinado momento, também de construtor de conteúdo. Agradecer toda a equipe do museu também, a Clarissa, que foi um processo muito fluido, muito gratificante de trabalhar, que eu acho que, de alguma maneira, espelha ou é um eco do que acontece dentro da sala ou da própria economia circular do trabalho da Lúcia, aonde há uma inserção do outro, uma extrema generosidade para com o outro, e a gente percebe, então, que ela não torna isso apenas uma instituição dentro do seu ateliê, mas prolonga isso para o mundo, trazendo pessoas que a acompanham e ela permite que possam interferir na trajetória dela. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar. A exposição, como a Clarice colocou, ela fica nesse momento entre uma retrospectiva com alguns quadros simbólicos importantes que foram selecionados de uma maneira muito afetiva por toda a equipe, não obedecendo necessariamente uma linha cronológica, mas que também apresentam uma passagem no tempo de transformação do trabalho dela. E é isso. Eu tenho horror de microfone, gente. Mas tudo bem. Eu também estou muito grata de estar aqui. Isso foi uma coisa que começou muito lá atrás, com o Paulo Reckenhoff sendo o meu... a pessoa que ia me acompanhar durante um ano que o prêmio Marco Antônio Vilaça me deu, e o Paulo seria, assim, o orientador. Então, eu fiquei durante um ano trabalhando com ele, ele fazia visitas, a gente conversava sobre pintura e tal, e eu senti que ele gostava muito de pintura. Então, isso foi uma coisa que me deu um ânimo muito grande, porque era uma época em que a pintura não tinha, assim, um lugar muito privilegiado na arte carioca, pelo menos, né? Talvez mais um pouquinho em São Paulo e tal, mas aqui era uma coisa que a gente tinha que batalhar para participar, para ficar atualizado, para correr atrás. E nessa época eu tinha companheiros que aqui estão presentes até hoje, vários, que a gente se encontrava periodicamente para falar de pinturas, iam da casa de um para o outro, marcavam um dia na semana, e a gente circulava, procurando ânimo, né, para continuar exercendo aquilo que a gente queria exercer e que era um motivo principal da gente estar presente nesse mundo. Pelo menos para mim era, né? Eu já aposentada, depois de muito tempo de professora, e gostando muito desse convívio, eu tinha que continuar de alguma maneira, não podia ficar sentada em casa. Aí foi que aconteceu o Parque Lage e tudo mais, e eu conheci mais pessoas, muitas delas estão presentes aqui, eu agradeço a todo mundo esse companheirismo e essa participação, que para mim é fundamental. Eu não pinto sozinha, eu trabalho com esse pessoal que está aqui, Cláudio Tobinaga, Davi Baltar, Sumara Ruff, e essa turma aí é que sustenta, na verdade, o que eu faço. Né? Eu estou lá porque eles estão aqui. Então, a gente faz aquela cadeirinha, né? Eles fazem assim, eu sento em cima. Mas é por aí, é uma coisa parecida. Então, a participação deles é muito importante no trabalho, por isso eles estão aqui. Eu peço que cada um, depois, se quiser, e vocês podem perguntar para eles o que quiserem, como é que eles trabalham, se eles gostam desse trabalho, o que significa esse trabalho para eles. Estou jogando todo mundo no fogo junto comigo, tá bom? Então, a gente está aqui à disposição. Deixa eu falar mais uma coisa. Bia, que fez o desenho da exposição todinho, e que também não podia deixar de estar junto comigo, porque foi uma amizade de longa data.
Então, a gente vem conversando, discutindo, a gente viaja, vai para um lugar, vai para outro, vê a exposição e tem sempre aquele diálogo. E ela é uma parceira e tanto. Então, está aí. Beijei por todos os amigos que estão aqui, que são muitos. Tá bom, agora, quem quiser perguntar alguma coisa, estou aqui para isso. E eles também. Ninguém? Nani, fala você. Você falou que não seria possível sem essas pessoas. Sim, sim. Você sempre pensa no pintor como aquele que se defronta ali com a tela, no embate, no individual. Eu queria que você explicasse como é que Sim. essa pintura coletiva, que ele se posta nessas pessoas. Eu já fiquei nesse lugar de ser a dona do pedaço, né? De estar fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, mas não era o suficiente, sabe? Eu sempre gostei muito de me agrupar com pessoas, de trocar ideias, e estava sempre com pessoas no ateliê, trocando ideias. Chegou um momento em que essa produção foi ficando extensa, né? Eu não dava conta mais de fazer, além do que a questão da idade, né? A gente vai ficando mais velhinha, fica mais difícil carregar um quadro, esticar um quadro. Meu marido foi um grande parceiro durante muito tempo, né? Mas depois ele faleceu e eu fiquei lá sozinha e comecei a pensar em que uma outra pessoa ajudando poderia ser muito bom. Mas aí eu pensei, mas essa outra pessoa tem um outro olhar, tem um outro desejo, tem uma outra visão do mundo. Por que não partilhar disso, né? Então, vamos fazer juntos. E foi a primeira proposta que eu fiz para a Poliana Freire, que hoje mora em Portugal. Você começa. Você pega a tela em branco e começa. É difícil. Eu sei que é difícil. Para mim também era difícil, né? Eu costumava, às vezes, sensibilizar a tela jogando tinta, fazendo coisas assim, copiando um quadro de um artista que eu gostasse muito. Então, eu sei que é difícil fazer essa primeira abordagem, mas, como ela topou, vamos lá, vamos sentar. E ela, na verdade, não sabia muito de pintura, não sabia, era artista, mas de outras mídias. E de desenho, de pintura, de cor, ela não sabia muito. Eu disse, não faz mal, vai fazendo. Então, ela, às vezes, fazia uns carrinhos assim, meio estranhos, né? E eu tinha que lidar com aquilo, e isso era muito bom. Eu estou ficando tá um pouco difícil de falar. Mas alguém... Deixa eu dar continuidade enquanto a Lúcia está desroucando. Boa tarde, eu sou o Davi, sou assistente dela, eu trabalho com ela há mais ou menos uns 5 anos, e com todo respeito aos meus professores de faculdade, lá tem sido minha faculdade de artes, porque você trabalhar com isso em todas as etapas, desde entender como uma tela é montada, até problemas da pintura, logística para montar uma exposição desse tamanho, isso é uma vivência muito grande que muitos cursos acabam não dando conta. E nesse processo de começar a tela, a gente dialoga muito, o ateliê, quem já pôde frequentar lá em alguma vez sabe que o ateliê da Lúcia é um lugar de muito diálogo, muita conversa. Então, a gente conversa bastante sobre os assuntos de arte, sobre o que está pertinente, sobre o que a gente tem visto, sobre o que está acontecendo na pintura. E disso a gente tem 3 temas principais, que é a paisagem, que seria da janela do ateliê dela para fora, tudo que envolve esse exterior, que é subúrbio do Rio, que o ateliê dela fica no Rocha, essa bagunça que é a cidade, essa desorganização toda que... Também. E eu sujo parede na rua. E as questões do subúrbio, enfim, tudo que rege do ateliê para fora. E a gente tem o estúdio, que seriam as coisas que
estão da janela para dentro, que são os objetos, a forma dela organizar o ateliê, as coisas que acabam acontecendo e que ficam visualmente legais, os momentos de luz, enfim, toda essa conversa de pintura também. E, com o passar do tempo, surgiu o jardim, que era um meio do caminho, que a Lúcia gosta muito de planta, e tem um jardim muito belo na entrada da casa dela, e junto com isso tem os objetos que ela foi acumulando, coisinhas que ela acha, coisas que ela ganha, que ela vai compondo, vasos, e, enfim, tudo isso está presente aqui na exposição. Então, dentro dessas três âncoras que são bem abertas para qualquer tipo de tema, a gente começa, e dentro desse começo tem coisas que às vezes a gente provoca um pouco, tem coisas que a gente faz mais sossegado no sentido de que são composições que que tem um repouso maior, sabe? Outras não. Tem vezes que a gente faz um negócio que a Lúcia olha e fala, você está maluco. Então, não. Mas, dentro disso, dessa produção, a gente vai girando a tela também, porque a gente perde essa orientação que a gente deveria ter e começa tudo de novo. Então, tem telas aqui que tem mais de uma orientação. Ela pode ser, às vezes, nas 4 posições funciona, porque a gente vai produzindo, produz, gira, até que você esteja num ponto em que, nas 4 posições, você consiga uma composição que assente, que fique... Isso estou dentro da visão da Lúcia, eu estou falando por ela estar tossindo. Está falando muito bem. E outros não, outros o próprio prosseguimento da tela vai dando para a gente uma posição que, quando a gente vira, começa a ser incômodo, e dentro desse incômodo se perderia muita coisa boa para garantir que a tela seja rotativa, digamos assim. Então, acaba não valendo a pena. Então, a gente assume aquela posição e trabalha a tela naquela posição, porque, de uma certa forma, é a pintura que vai mandando com o processo dela. A gente começa e o que a gente tem feito agora, eu e o Cláudio, é revezar. Ele pega um pouco, aí eu pego um pouco. Depois volta para ele, volta para mim. Depois eles entregam essa bagunça para mim. Dá um jeito vai virar um quadro, tá? Quer falar um bocadinho? Só para não... E um pouco da graça disso é esse limite que a gente tem entre não sabotar o trabalho dela, porque também não é a gente chegar e fazer qualquer coisa e falar, ó, contigo aí, isso seria bobo e desonesto, mas também todo dia ter que caminhar numa pequena provocação para que a coisa não caia na mesmice, sabe? Para a gente não... Por exemplo, tem elementos que estão até na composição aqui do mobiliário, que são bancos. Banco é uma coisa que a gente sabe que a Lúcia gosta, só que se a gente ficar pintando banco a vida inteira, a coisa não vai para lugar nenhum. Então, teve um dia que o Cláudio botou uma vaca no meio do quadro. Eu gosto de banco, mas não é para sentar. Eu gosto das formas do banco e tento desconstruir o banco, né? Então, em alguns lugares, vocês vão ver algumas coisas assim meio tronchas, meio desconstruídas. É por aí. Esse gostar do mobiliário vai mais ou menos por aí. Não? O que mais? Não, a gente já respondeu a Nânia, não foi? Agora, vamos lá. Pode perguntar. Vai. Aquilo que quer aprender, exatamente. Com a minha pintura? A minha pintura, eu acho que está muito ligada com a minha vida. Então, cada vez que eu dou um passo adiante, que eu me surpreendo com uma coisa que aconteceu ali, eu estou crescendo junto. Então, isso vai me levando para diante, e se não fosse isso, depois de tantos tombos, eu não estaria aqui
agora, né? Porque apesar de tudo, eu consegui arrematar com a ajuda de todo mundo, mas eu consegui arrematar essa exposição. E para isso você tem que estar atento para o que está acontecendo e tentar tirar daquilo alguma coisa que te dê assim, ânimo de continuar, né? Eu acho que isso esse percurso é fundamental, né? Você tira da vida, do que acontece, uma coisa boa para ir adiante, para conseguir chegar, dar mais uns passos à frente. Assim a gente vai ficando mais velho. O que mais? Obrigada. Aí, pega aí. O que mais? Pode falar. Olha, às vezes, eu tenho que fazer uma regressão. Eu decido que aquela área ali, aquele espaço, não está bom, que não está funcionando, que eu gostaria que está indo para outro caminho e eu queria que fosse em outra direção. Então, a gente tem que ressensibilizar a tela, de alguma maneira, né? E, às vezes, a gente cobre de novo com gesso e começa tudo outra vez e eles entram de novo, né? Ou, como eu não sou uma pessoa assim, muito boa de desenho, eu faço uns desenhos meio ruinzinhos, quando eu preciso de um desenho mais caprichado, eu chamo um deles. Então, eles participam dessa maneira. Vão lá e fazem. Aí eu vou e arremato aquele desenho. Se faz a carvão, depois eu vou decidir se fica a carvão ou se recebe tinta, ou como é que vai ser arrematado aquilo ali. Mas o que importa é que a decisão final é minha. Se o quadro fica na vertical, se o quadro fica na horizontal, depois de conversar com eles, que a gente sempre conversa e discute sobre isso, né? Eles dão opinião. A Bia aqui sempre falou assim, não sei por que ela pede a opinião da gente, porque depois ela faz o que ela quer. Mas é isso mesmo, a história é essa, né? Eu tenho que fazer o que eu quero no final das contas, né? Porque eu vou assinar aquela coisa. Então, tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Sim. É difícil. É muito difícil e, às vezes, eu não consigo decidir. Então, eu paro porque paro, né? Porque acho que não tenho nada de mais importante a acrescentar ali, então tenho que parar. Mas se esse quadro volta para o ateliê, eu, depois de um tempo sem olhar para ele, certamente eu vou mexer nele. Às vezes, quando ele vai para a galeria ou que ele está pronto para sair, eu ainda pego um pouquinho e mexo, e aí a Sumária briga comigo, porque ela faz a documentação, faz as fotos e diz assim, vai mexer outra vez, eu tenho que fazer tudo de novo. Então, é uma coisa que realmente não tem fim, sabe? Porque é assim, sabe? A gente não termina. Ele sempre continua. Esse processo é para ser continuado, eu acho, sabe? É para ir seguindo. Então, todo mundo satisfeito? Sim, fale. Eu acho que essas obras têm um novo aspecto dentro do nosso contexto agora que estamos passando, Uhum. toda essa corrupção e bagunça, porque suas obras têm um aspecto que quase, já sei que você tem uma janela e tudo isso que os curadores falaram, que é maravilhosamente escrito aí, muito poético, seria parafrasar, não sei, muito bom. Mas em cima disso, quando nós pensamos nesse momento que estamos passando, que você quase capta uma inquietude, não? Uhum. Quase entre arquitetura e uma manifestação. Que aqui há uma coisa acontecendo e aí ainda o espaço arquitetônico e esse choque entre um e outro, uno sente que uma pessoa olhando as obras sente um sentido
Isso. É. Eu acho que tem essa... Aham. Eu acho que tem esse aspecto, sim, e também do descontínuo, né? De repente, olha a situação política de pouco tempo atrás, né? Em pouco tempo, tudo mudou. Tudo mudou, não tem um espaço para reflexão, você não pode parar e pensar um pouquinho. Não, já é outro paradigma, já é outra coisa, você tem que viver de outra maneira, você tem que apertar seu cinto, sei lá. Então, essa coisa, eu acho que a gente acaba sentindo isso na pele e fazendo transbordar para o trabalho, porque esse trabalho vem de dentro para fora, né? Então, acaba sendo por aí. Obrigada. E aí? Mais alguma questão? Fale. A cor? A cor veio muito devagarzinho. Eu fui pisando em ovos, você pode ver pelos quadros que estão aqui atrás, são os quadros do início, né, os primeiros quadros, na verdade, de 2000 para cá. Eu tinha muito medo da cor, porque eu não sabia lidar com isso. Eu nunca estudei nada, nunca fiz academia nenhuma. Toda a minha academia está ali naquele canto, olha, está vendo? Esse moço careca aí, foi ele que me mostrou tudo. Foi ele que me mostrou tudo. Então, eu aprendi indo a museus, chorando diante de um quadro que eu estava vendo pela primeira vez ao vivo, né? Muita gente já passou por essa experiência também, né? Então, isso aí é coisa que cala muito fundo, né? Que você guarda para sempre, que você se lembra. Eu lembro das coisas que ele diz até hoje, enquanto eu estou fazendo, né? E falo para eles, repito para eles. O Charles diz que isso é assim, assim, né? Então, essas coisas ficam gravadas e eu fui com muito devagar, né? Nessa história da cor, porque eu sabia muito bem de que eu não tinha possibilidade, com a idade que eu tinha, depois de ter vivido uma vida inteira, de ter dado aula e me aposentado, lidado de outras maneiras com uma profissão, de começar tudo de novo estudando. Sabe, me abrir para uma, não digo uma faculdade, mas alguns cursos, e nem ritmo para isso eu tinha mais, nem memória para isso eu tinha mais. Então, a solução ideal foi encontrar aquele moço ali, porque ele me levou para numas viagens que você não precisa de muito esforço para aprender. Você vê e retém, sabe? Então, você aprende dessa maneira e você nunca mais esquece. E eu sabia que eu tinha que pisar devagar, porque muita coisa eu ignorava totalmente, né? Então, tinha que saber que aquilo existia antes de me meter a fazer determinada coisa. Então, a gente foi muito devagarzinho com essa história da cor, e, aos poucos, foi andando, fui ficando mais segura até conseguir botar verde, azul, rosa, amarelo, tudo junto no quadro só. Estava enrustida, né? Estava enrustida. E a própria cor te ensina, né, Marcelo? Você sabe disso. Quando você põe um ocre do lado de um vermelho, um vai alterar o outro. Então, as cores têm uma influência. Isso aí. Tá.
Tá bom, obrigada. Bom, fale, Maria Helena. Menos abstrata? Eu acho que nunca foi abstrato totalmente, não, porque eu estava sempre olhando para o mundo. Então, as coisas sempre vinham dali para dentro do ateliê, para dentro do quadro. Então, era uma fronteira, era um limite, né? Eu estava bem na borda entre o que era abstrato e o que era figurativo, deixando sempre uma pista de que podia ser figurativo. Será que aquilo é um pássaro? Não está muito parecido, mas quem sabe, pode ser, né? Então, ficava nessa borda, nessa fronteira aí, e, aos poucos, eu fui assumindo coisas, mais coisas, né? E as influências vão vindo, né? A pintura japonesa é uma coisa que, as gravuras japonesas que me seduzem assim, sabe, de montão. Então, esses últimos quadros aqui, eles foram feitos assim, olhando bastante para as gravuras japonesas. Claro que, né, que dando uma interpretação, aquela que eu quis dar, mas lembra um pouco, tem um pouco do clima, né? E essa coisa do clima é importante. Se eu não conseguir fechar o clima que eu quero, eu não consigo andar com o quadro. Eu tenho que saber para onde eu estou indo, o que é que está me chamando. Então, isso aí é importante, né? Não é aleatório. Tem mais uma assistente ali, pode vir aqui, moça. Venha cá. Tati Chalub. Essa ficou um tempo comigo. O Arthur não está por aí, não? Acho que não. Não. Nem Rafael, né? Nem Rafael. Essa menina esteve um tempo aqui, trabalhando no ateliê, e trabalhamos muito, né? Esse quadro aí diz muito para você, não diz? Aquele também, Aquele tem mão de todo mundo ali, né? Tem mão do Davi aqui embaixo. Eu reconheço as partes que eles construíram ali, né? Porque muitas dessas coisas eu tiro e conservo. Então, eu sei bem o que cada um fez. Bom, mais alguém? Fale. Fala. Sim. Aham. Sim. Sei. Vamos ver se eu entendi. Vamos ver se eu entendi. Mas quando eles me apresentam um quadro já assim, levantado, né? Como a gente costuma dizer, levanta um quadro, eu tenho que olhar para ele, eu não sei o quê. Eu tenho que encontrar o que ali, sabe? Para onde eu vou e como eu vou. Todas essas suas perguntas aí caem para mim e eu tenho que ficar ali. Eu fico muito tempo olhando para eles, às vezes escondendo o quadro, virando para a parede, para não pensar naquilo, porque fica muito impregnado de... O olho, você acaba ficando cansado de ficar olhando a mesma coisa e já não fica mais criativo, né? Então, você tem que se desligar daquilo, vira lá, deixa ele esquecido para lá. Mas isso aí é uma coisa que tem que acontecer. Se não acontecer, não tem quadro, sabe? Se eu não encontrar uma coisa um clima que domine o quadro todo, que eu não sei nem como explicar isso direito, mas se eu não encontrar esse ponto-chave, eu não vou adiante. E o quadro não sai do ateliê também, né? Então, é uma coisa que é muito minha e dele, né? Mas que eles também têm...
Agora, a fita é muito importante, porque é um quadro construtivo na maioria das vezes. Eu tenho que usar essas linhas, porque eu gosto de usar, né? Não tenho que usar, mas eu gosto de usar, gosto de fazer divisões, eu gosto de que uma coisa fique lá no fundo e outra mais aqui na frente, jogar com essas... fazer um push-pull, né? Empurra para lá e o outro vem para frente e o seu olho vai indo. Não é fácil fazer isso. Isso, às vezes, acontece. E, quando acontece, você tem que agarrar, né? Tem que agarrar, segurar aquilo e pensar melhor. Então, as fitas, elas funcionam, às vezes, para produzir tais coisas. E para esconder também, né? Para isolar uma área. Você esquece totalmente que aquela coisa está ali. Você nem lembra mais, eu, pelo menos, não lembro mais o que está atrás. Quando tira, aí é uma surpresa, é um choque, né? E agora? O que eu faço com isso, né? Como é que esse roxo, amarelo e verde que eles deixaram aqui vão funcionar com o que eu fiz em volta? Ou com o que tem em volta, né? Então, é sempre esse jogo. É um jogo. De uma maneira muito canhestra, muito assim, bobinha, sabe? Às vezes, com o celular, eu saio fazendo fotos, assim, depois utilizo essas fotos, fotografo coisas na TV. Então, não é um uso assim, muito adequado, e muito apropriado, e muito, que renda muito como mídia, né? Mas eu uso. Tá, fale aí. Vou discordar frontalmente dela. A gente tem um tablet que, às vezes, a gente usa para projetar grandes áreas que... grandes áreas que, se a gente colocasse, por exemplo, uma placa de óleo, não ficasse legal, seriam semanas parado esperando. E, no caso, a gente projetando no tablet, vendo aquela placa, a gente consegue detectar que tom ficaria legal para poder adiantar o trabalho. A gente envia foto por WhatsApp de coisa interessante para ela. No Oi Futuro, teve uma... Qual seria o nome daquela gradeada que a gente... Aqui. A vitrine do Oi Futuro, foi desenvolvido digitalmente. E tinham recortes da pintura dela, fotografados, tinham fotografias do Mário Grisoli, que ajuda lá também, que ele fez um dia uma série de fotografias dos objetos do ateliê e a gente recortou, enfim, a gente fez toda uma composição como se estivesse pintando, só que usando Photoshop para isso. Referências, mas no mesmo processo dela, de recortar coisas, colar, tirar excessos e girar pedaços da imagem, só que sem tinta. Então, tem a parte digital, sim. Agora, eu só entrava com as escolhas, que a parte digital mesmo, eles faziam, né? Eles faziam a parte digital. Eu ficava sentada ao lado, dizendo, não, essa parte aqui, tira, olha essa foto aqui, tira esse pedacinho aqui junto com aquele. A mesma maneira de que a gente faz um quadro pintando, né? Pode fazer olhando também, né? Então, dessa maneira eu participo, sim, com a mídia, com alguma mídia. Acabamos? O mobiliário, O mobiliário, ele lembrou aquela história do banco, né? Que eu gosto do banco. Sim, eu gosto muito do mobiliário. E às vezes, uma casa em ruína, um lugar que vai ser reconstruído, que vão colocar outras coisas ali, mas aquilo que restou, aquela história que ficou lá, é uma história que me interessa. Então, eu fotografo e vou usar em determinado quadro, no momento que eu acho certo, aquilo ali pode entrar. Então, o arquivo fotográfico, assim, de imagens que eu tenho lá, é muito grande. Tem muita coisa. Não é organizado, mas é grande. Então, a gente...
A parte dela é só a parte dela. Ela está defendendo a parte dela, tá certo, é isso mesmo. Então, pois é, eu digo assim, não é organizado dentro do ateliê em si, né? Porque a gente faz uma bagunça, tira daqui, bota para lá, mistura tudo, ela briga. Volta no mobiliário. Mas aí, voltando para o mobiliário, ele foi colocado aqui porque eu senti falta de alguma coisa que falasse dessa estrutura que eu gosto que entre no quadro, né? Um pedaço de banco, não é um banco, são coisas que são desconstruídas, restos de coisa. Porque, afinal de contas, eu falo mais do subúrbio, do lugar onde eu moro. Aquilo ali é uma degradação, sabe? Eu moro de frente para o Morro da Mangueira e no início da 24 de maio. Da 24 de maio em diante, é uma sujeira, uma degradação de casas, de rua, sabe? Uma coisa que a gente não pode fugir disso, né? Está lá, é a paisagem é aquilo. Então, aquilo vem para o quadro também. E eu já me acostumei a usar isso, gosto de usar isso, e, às vezes, é realmente um pedaço de banco, é uma luminária, essas coisas de mobiliário que a gente tem no ateliê, e eu achei que fecharia bem se eu apresentasse as minhas referências usando isso aí. Então, esse mobiliário foi feito com pedaços de madeira que estavam na carpintaria, na marcenaria. Essa marcenaria me restou de uma fábrica de brinquedos que eu tinha antigamente e que eu tocava com o meu marido. E o artista que fez aquilo ali não quis vir aqui hoje, mas que é o Cláudio Oliveira, marceneiro. Mas ele é uma pessoa que eu chamo ao ateliê, mostro a obra de um artista que trabalha dessa forma, por exemplo, Jéssica Stockholder, que trabalha com o espaço e o mobiliário no espaço e como se ela estivesse pintando. Mostro isso para ele, ele entende, e eu peço, agora você vai lá e constrói, porque eu vou precisar para a exposição de um mobiliário assim, assim, assado, não sei o quê, e usa as madeiras da marcenaria, que já foram pedaços de chassi, de coisas, né? Móveis e tal. Então, essas madeiras aí têm uma história em si, e ele juntou todas elas para criar uma coisa nova que diz respeito aos quadros, que você vai ver por aí nessas linhas que são colocadas, né, essas divisões, surgem dessa maneira de construir, né? E eu achei que isso pudesse fechar um pouco a história desses trabalhos todos aí. Isso aí. Acabou o gás. Acabou o gás, gente. Bem, então, se ninguém tem mais perguntas, obrigada novamente a todos. Obrigada, Lúcia, a toda a equipe.